O dia a dia da mulher moderna geralmente é muito corrido. Entre trabalhar e cuidar da casa ou dos filhos, quando não de ambos, tirar um tempo para si pode parecer complicado. A correria às vezes chega até a trazer inseguranças sobre a qualidade do tempo dedicado à família. Para ajudar as mulheres a se organizarem dentro desses diferentes papéis no cotidiano, a nossa convidada de hoje se especializou no coaching para elas. O Opinião Livre de hoje conversa com a coach de mães e mulheres, Letícia Panksehl. Muito obrigada, Letícia, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Silvia. Muito se fala em coaching, né? Coaching agora virou uma palavra até natural e a gente está sempre ouvindo. Coaching para isso, coaching para aquilo. Na realidade, o que é o coaching? Qual que é a diferença do coaching para realmente a pessoa ir e procurar um profissional, um terapeuta? Para que serve o coaching? Vamos lá. O coaching ele é um processo diferente da terapia, porque ele alia várias ciências. Então a gente tem princípios de filosofia, de administração, de pedagogia, de psicologia, porque a gente trabalha com o potencial humano, né? Então o que a gente procura fazer nesse processo é despertar o que aquela pessoa tem de melhor e que fica adormecido, que fica guardadinho lá na caixinha dela, do subconsciente, ela não se dá conta. Diferentemente do processo terapêutico, que você vai tratar uma questão específica e às vezes pode levar anos. Né? O coaching trabalha com meta, com planejamento, com empoderamento da pessoa. Então essa é a diferença fundamental. A gente tem um prazo, então você não fica longos anos fazendo o processo de coaching. A gente estabelece um objetivo e o processo todo do coaching é levar você a atingir esse objetivo. Então a gente estima 10, 12 sessões no caso do coaching pessoal, né? Tem o coaching para as empresas, que aí é de acordo com a demanda, mas o pessoal funciona mais ou menos nesse tempo, entre 10 a 12. Dependendo da pessoa que vem te procurar, do cliente, você já sabe mais ou menos quanto tempo aquilo vai levar ou conforme vai... Porque muitas vezes, por exemplo, o aluno quer passar no vestibular, né? Então, o vestibular é ali, quer dizer, você não tem muito tempo. Nós estamos num mês, por exemplo, de março, o vestibular vai ser em dezembro, ele precisa ter esse tempo. Como é que você faz? Você trabalha esse tempo? Como que é a comunicação entre você e um estudante, por exemplo, que é um vestibular? Então, a gente trabalha justamente com essa meta. Então, a meta vestibular, a gente começa a investigar qual é o problema, o que está emperrando para que o aluno chegue a atingir o objetivo dele. Algumas vezes os meninos falam para mim, mas é que chega na hora me dá um branco. O branco é o famoso branco. Né? É o branco. Só que aí a gente começa a investigar quais são as causas desse branco. Por que dá o branco? Se em todos os simulados ele vai bem, se em todas as ocasiões que ele precisa demonstrar o conhecimento ele consegue. E aí a gente começa a perceber, levar o outro a perceber que pode ser que aquela profissão, aquela carreira não seja uma carreira na qual ele se interesse. Muitas vezes é uma demanda familiar, é uma demanda do grupo de amigos. E aí, quando não é do interesse dele, por que ele vai se empenhar? O ser humano funciona um pouco assim, né? Se eu não desejo... Você consegue mudar no meio do caminho? Quer dizer, o menino está prestando vestibular para arquitetura e ele quer ser médico. Aí ele vem te procurar, você fala, não, você tem que ser médico. Mas aí dá tempo de ter essa mudança? Dá tempo, porque o que a gente percebe é assim, que quando ele quer, quando há o desejo intenso, de dentro para fora, esse é o grande trabalho do coaching, é despertar de dentro para fora. E ele começa a se mobilizar, a gente traça junto estratégias, então... Qual é o melhor caminho a seguir? Vai precisar de um cursinho? Não vai. Vai ter que ter mais horas de estudo? Não vai. Então, o coaching é um processo muito pessoal. Então, de acordo com a demanda do meu cliente, a gente vai estabelecendo alguns passos. E toda a sessão de coaching, ela leva em 1h30, 2 horas o tempo de duração, ela tem uma tarefa. Esse é o grande diferencial também do coaching. E por que a gente tem essa tarefa sempre? Para poder mobilizar a pessoa aí chegando no objetivo que ela deseja. Então, a tarefa às vezes pode ser uma coisa boba. Por exemplo, eu tive casos de que o meu cliente de pré-vestibular, ele estava tão entranhado nos estudos, se dedicando tanto, que ele esqueceu ou que ele não se deu conta que tocar guitarra era uma coisa que ele amava fazer e tinha parado de fazer.
O que acontecia? Ele estava num nível de estresse altíssimo. Porque ele não fazia o que ele gostava. Esse nível de estresse é o que causa o branco, porque você começa a perder conexão neural, as conexões, né, o que você precisa resgatar da tua memória na hora da prova. Então, o trabalho qual era? Era diminuir o nível de estresse, diminuir o nível de ansiedade para que ele conseguisse perceber e ir atrás do que ele tinha de demanda individual. E também, por exemplo, eu comecei, baguncei tudo aqui, né? Que eu ia falar de mulher, mas a gente já passou pro coaching de vestibular. A gente está aqui no Opinião Livre, que também é um canal universitário que atinge tantos jovens, né? Que ficam nessa luta, nesse estresse para conseguir passar. Muitas vezes faz teste em 10 universidades e não consegue. O famoso branco, que acontece com todo mundo, não é só com o jovem. Mas quando o aluno, no caso, não sabe muito bem o que quer, porque com 16, 17 anos... ele não sabe ainda o caminho. Também dá tempo de você fazer um trabalho vocacional? Dá. Então, o que eu tenho feito, eu tenho trabalhado até com alguns cursinhos pré-vestibulares. Então, qual é o objetivo? É que ele descubra aquilo que ele é bom, qual é a habilidade que ele tem, quais são as competências que ele já tem, quais são as que ele precisa adquirir para que ele chegue no objetivo dele. Então, quero ser veterinário. O que você já tem? E como a gente trabalha isso, né? A gente tem alguns testes, algumas ferramentas que não são testes vocacionais. Então, eu tenho, por exemplo, o perfil de aprendizagem. Como é que o aluno aprende melhor? Ele aprende melhor pelo canal auditivo, pelo visual. Ele é um aluno que se ele põe a mão na massa, como a gente costuma dizer, a aprendizagem é mais significativa. Eu, por exemplo, tenho que escrever. Então, raramente as pessoas sabem. Senão eu não consigo. Raramente as pessoas sabem. Então, por exemplo, um aluno que é de fazer, não adianta ele passar horas sentado na cadeira de um cursinho. Ele não vai conseguir. Então, ele tem que pôr a mão na massa, ele tem que partir para cima. Ou ele vai fazer o resumo, ou ele vai fazer os testes, ou ele vai manipular objetos. Então, quando a gente aplica esses testes de perfil comportamental, perfil de aprendizagem, a gente consegue com que o outro tenha ciência do modo de funcionamento. E muitas vezes esse modo de funcionamento ele está intimamente ligado ao que ele deseja para a vida profissional. Então, nesse sentido, a gente consegue redirecionar ou direcionar para aqueles que estão perdidos, porque o que eu encontro são os meninos dizendo assim para mim: olha, o meu teste vocacional deu humanas. E aí? Humanas é um grande guarda-chuva. Você tem filosofia, psicologia, pedagogia, administração. Então, assim, você tem muita coisa no guarda-chuva de humanas. O que é que você realmente gostaria de fazer? Qual é a tua missão de vida? Você levanta todo dia esperando acontecer o quê? Eu tenho um prazer enorme em ajudar pessoas. Então, eu fiz isso por muitos anos na sala de aula com os alunos e comecei a perceber que o trabalho precisava ser um pouco mais intenso no backstage. Então, cuidar dessas famílias também. Certo. E aí, eu parti para o lado de trás, né? De cuidar dessas famílias antes delas chegarem na escola, os problemas aparecerem. E quando a gente trabalha com o vocacional nas escolas de ensino médio, por exemplo, enquanto eles ainda estão no meio do processo, a gente percebe um ganho muito grande. Por quê? Porque ele de tempo, né? De tempo. E acaba sendo, querendo ou não, financeiro. Claro. Porque ele não precisa ficar fazendo 5, 6 anos de cursinho, se inscrevendo em 500 universidades. Então, o que a gente faz? Eu resolvi que eu quero ajudar pessoas. Como você gostaria de ajudar pessoas? Se comunicando, fazendo, construindo. Então, ajudar pessoas e a gente vai refinando. Quando você refina, e aí ele diz, não, eu resolvi. Eu quero ser engenheiro. Eu quero ajudar as pessoas a terem uma qualidade na habitação, morarem bem, né? Ou construir coisas melhores, ou edifícios mais modernos, enfim. Então, você vai afunilando, você pega um funil e vai trazendo. O que sobra ali é o que ele descobre que ele é capaz e o que ele deseja fazer. E isso não demora muito, quer dizer, com os testes, as coisas não demoram muito. Não, o processo ele leva no máximo 3 meses. Olha que maravilha! É um processo rápido. Esse é o grande ganho do coaching. Assim, o que a gente estava até conversando antes de começar, que a diferença de ter um coaching, muitas vezes os pais levam o filho para o psicólogo para saber, para descobrir, para fazer esse teste vocacional. No caso do coaching é bem específico. Eu tenho uma meta
E essa meta pode ser vestibular. Essa meta pode ser, no caso a gente vai entrar até o assunto, para as mulheres. Quando você fala coaching para as mulheres, só para a gente entrar no nosso assunto, quais as principais queixas das mulheres e por que agora elas também estão adotando isso? Independente de profissão, é coaching de qualquer profissão. De qualquer profissão. Qual que é a principal queixa e por que as mulheres estão tendo coaching agora? Porque as mulheres têm uma grande demanda no mercado de trabalho, né? A demanda aumentou, a exigência aumentou, a competitividade aumentou. Por outro lado, ela não deixou de ser mãe, ela não deixou de ser esposa, não deixou de ser filha, irmã, amiga. São vários papéis, São né, Letícia? muitos papéis. Nossa, e o grande problema, né, das mulheres especificamente é que a gente vive sempre numa gangorra. Então, uma hora um está muito em alta e o outro está muito em baixa, mas a gente não vive bem no desequilíbrio. Tudo que é desequilíbrio é ruim. Uhum. O coaching procura levar para as mulheres uma forma de equilibrar esses papéis. Você tem que ser profissional? Ótimo, todo mundo não precisa trabalhar, né? Mas não é porque você é profissional que você vai deixar de ser mãe. E a culpa? Acho que o principal que você tem que trabalhar é a culpa, né? Culpa. Tem alguma mulher que não seja culpada? Não. Existe isso? Não. Uma mulher, até pai, né? O pai também. O pai, ele sai para trabalhar o dia inteiro, ele fica super culpado de não ter tempo de ficar junto com o filho, de curtir o filho, passa mais tempo no trabalho do que qualquer outro lugar. Essa culpa trabalhada já não é o problema seu, aí já é de terapeuta, é isso? Não, a gente trabalha com a culpa também. Por quê? Porque a culpa, ela vem de um desajuste desses papéis, de um desequilíbrio. Então, quando a gente começa a pensar na sua vida, como é que é a sua vida familiar? Quanto tempo você se dedica para a tua casa, para o teu filho, para o teu marido? Quanto tempo você se dedica para você? Mas você escreve direitinho? Vamos fazer uma listinha. Quanto tempo a Silvia faz isso? Quanto tempo você coloca isso para a mulher? A gente tem uma ferramenta no coaching que se chama Roda da Vida. Nessa ferramenta, ela é um formato, a gente gosta muito das mandalas para trabalhar no coaching porque ela tem um significado de movimento, de transformação, de mudança, né? Então, essa roda da vida, ela traz os 4 aspectos fundamentais de qualquer ser humano. Então, é o profissional, é a parte pessoal, é a financeira e é o relacionamento. E aí, quando você começa a pontuar, a dar nota para esses aspectos da sua vida, a partir de perguntas que o coach te faz, você visualiza onde é que está o ponto de desequilíbrio. E aí, você toma um choque. Né? Você leva um susto, porque eu cheguei a atender mulheres que estavam com a vida profissional 10 e a vida familiar, elas falaram para mim, não tem -1, começa no 0. Então, e elas sofriam por conta disso, as crianças sofriam por conta disso, porque ela era uma super profissional, mas era uma mãe muito ausente e ela se culpava por isso. Então, a gente começou a encontrar maneiras de fazer diferente essa rotina. Bom, a Letícia vai contar pra gente, aí já que ela tá dando um exemplo, né? Nossa, será que é possível nós, mulheres, a gente conseguir juntar tudo isso? Às vezes eu saio daqui e falo, agora eu vou desligar o neurônio, o botãozinho da profissional, vou ser mãe, agora eu vou ser dona de casa. Quer dizer, dá pra gente juntar tudo isso? No próximo bloco, tá bom? Até já! Estamos de volta ao nosso Opinião Livre de hoje, conversando com a coach de mães, de mulheres, de adolescentes, Letícia Panksehl. Letícia, a gente terminou o primeiro bloco falando justamente da demanda, né, de tudo que uma mulher precisa fazer, os vários papéis que essa mulher precisa enfrentar durante o dia. E você estava, inclusive, citando uma profissional que, aliás, muitas profissionais, né, que hoje devem ser muito bem-sucedidas e sobra aquele pouquinho para ser mulher, aquele pouquinho para ser... Como é que está realmente você conduzindo isso como coaching? Então, a gente... Pelo menos para dar uma ajuda para quem não pode ter uma coaching agora, né? Então, o primeiro movimento que a gente faz é esse de se deparar com o que está em desequilíbrio, né? E aí a gente começa a traçar estratégias. Então, mas é através de perguntas que você faz? São perguntas nas sessões. Então, a partir do que a gente... Essa roda da vida, por exemplo, ela leva uma sessão inteira para fazer. Porque você tem muito feedback ali na hora. Tá. Não é que eu só vou perguntando, a pessoa vai respondendo. Ela me conta um pouco como é isso e aí eu pergunto para ela. Então, numa escala de 0 a 10... que nota você daria para esse aspecto da tua vida? Okay. E ela dá nota, não sou eu que atribuo, porque eu não tenho esse direito. Né? A pessoa tem que entender como é que está esse funcionamento.
Bom, partindo disso, a gente começa a pensar como vai fazer. Então, depois que a gente se depara com esse desequilíbrio, ela vira para mim e diz assim, bom, de tudo isso, eu quero melhorar minha relação familiar. Tá. Ou, de tudo isso, eu quero melhorar minha relação com meu marido. Ou, então assim, eu trabalho com a demanda, com a meta. Tem pessoas que, ok, tudo bem não terem um bom relacionamento com os filhos. Elas estão felizes e não sou eu quem vou julgar se está certo ou errado. Se tá bom, tudo bem. Né? Então, vamos no caso dos filhos. Ah, eu preciso, é uma coisa que me faz falta. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, você toma café da manhã com o teu filho? Que aí já não é quantidade, é a famosa qualidade. Exatamente. Então, o meu trabalho com essas mães qual é? É dar qualidade para o tempo. Não importa se ela tem 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2, 3, 4. Eu também atendo mães que não trabalham fora e que a relação com os filhos é totalmente desgastada. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Então, a gente começa assim. Como é a rotina? Como é a tua rotina? E aí ela esquematiza para mim, ela faz um planejamento semanal. E em cima desse planejamento a gente vai fazendo pequenas adequações. Então, por exemplo, você não precisa chegar em casa todos os dias às 9h30, o horário que o teu filho já está dormindo. Você pode chegar em casa 2 dias às 9h30 e os outros 3 chegar antes. Você consegue? Mas aí entra numa disciplina também, né? Tudo aquilo que você colocou de meta dentro das mudanças tem que ser uma disciplina, quer dizer, a pessoa está acostumada a chegar às 9h30 em casa, mas 9h30 vai tomar um banho, vai não sei o quê, ainda vai olhar as mensagens no celular, vai isso, quer dizer, tá em casa, cheguei em casa às 9h30, mas não deu atenção. Não deu. E essa era a maior queixa que eu tinha quando eu era professora. Então eu recebia muitos alunos dizendo, minha mãe chega em casa e aí ela vai olhar o celular, ela vai responder e-mail, ela senta para assistir televisão e ela nem liga para mim. Então eu comecei a juntar um pouco o que o meu aluno trazia, o que o meu paciente que tinha problema de aprendizagem trazia, o que a mãe falava comigo. E a gente junta tudo isso e bola uma estratégia de melhorar essa relação. Então, quando ela planeja e quando ela se agenda, ela cria com ela e com o outro, que no caso sou eu, um compromisso. Então, qual é o trabalho do coaching? O coaching é mesmo aquele que é o técnico, que fica em cima. E aí, você fez, não fez, conseguiu, atingiu? Por que você não conseguiu? Quantas vezes por semana a pessoa te encontra? Uma vez por semana. Uma vez por semana te encontra e tem a sabatina. Tem. O que você fez, como é que foi. Mas as mães ficam ligando para você, ou a mulher fica ligando, Letícia! De noite, sei lá, e o que eu faço? Tem essa coisa ou você mantém o profissional de uma semana? Eu sou uma pessoa muito flexível e muito aberta, porque a gente tem muita angústia e muitas vezes não tem com quem conversar. E às vezes a gente conversa com alguém que fica apontando qual é o teu erro. Como se a gente não soubesse, né? A gente geralmente sabe o que está errado, mas não tem ninguém para te ajudar. Então, eu sou muito disponível. Às vezes elas me mandam, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí eu volto perguntas, porque o coaching é a arte de perguntar. Eu não dou respostas. Que é justamente para trabalhar a autoestima que você está falando. Quando você fala que a primeira função do coaching é trabalhar a autoestima, que autoestima é essa? É o autoconhecimento. Então, e através da pergunta? Da pergunta, porque a gente nunca não está acostumado a ser questionado sobre nós. A gente está acostumado a ser questionado sobre várias coisas. A família, o trabalho, exigência profissional, mas e sobre você? Como é que você encara isso? Então, quando a gente pergunta para a mãe a questão do café da manhã, que é uma coisa básica, são 20 minutos, mas ela tem um resultado extraordinário. No dia que ela vai chegar tarde, toma o café da manhã com seu filho. Não tem problema, acorde mais cedo, ajude ele a se arrumar para ir para a escola, verifique se o material está na mochila. Mostre esse carinho, porque isso é uma forma de carinho. Senta do lado dele e assiste um desenho animado. Eu não sou contra a televisão, vamos abolir a televisão e os eletrônicos. A questão não é essa. Eu gosto de um determinado desenho que passa às 8h40 da noite. Não te custa sentar e fazer um cafuné e estar do lado do teu filho e se inteirar do que ele gosta. Quer dizer, só isso já são pequenas mudanças. Agora, quando que a pessoa te procura? Qual é o ponto que a situação chega para falar, não, eu preciso de ajuda? E aí, até por uma questão de informação que a gente está passando no Opinião Livre, a função do coaching, né? Porque a gente fala, nossa, vou ter que procurar uma terapia. Não, muitas vezes só precisa de uma direção, de um direcionamento de atitude e de meta. Quando que a pessoa te procura?
A pessoa, para me procurar, ela tem que estar muito disposta a mudar. Porque ela já detectou que está tudo errado. Ela detectou que tem uma coisa que está esquisita. Então, quando a gente senta a primeira vez para conversar, as pessoas geralmente falam, olha, eu percebo que tem alguma coisa esquisita, mas eu não sei o que é. E aí, quando a gente começa a trabalhar com essas perguntas, a gente descobre juntas qual é o problema e traça essas estratégias. E aí, a pessoa, quando vem me procurar, ela tem que estar disposta a rever atitudes, a rever conceitos, a rever padrões. Porque se é para continuar exatamente como está, ela não precisa de um coaching. Ela vai continuar a atitude dela e a atividade dela normal. O coaching, ele pressupõe mudança. Mas muitas vezes as pessoas te procuram porque, assim, nessa vida da gente, de trabalho, de filho, de várias funções, e também eu coloco os homens no meio, porque os homens às vezes ficam o dia inteiro fora e só encontram os filhos, às vezes, dormindo. Quer dizer, muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo isso. Alguma vez já aconteceu um alerta, sei lá, de uma criança ou da mulher, olha, eu quero que você fale com meu filho, porque alguém de fora, muitas vezes, olha melhor aquela situação. Tem esse alerta que vem de alguém? Então, a gente está sempre ligado no piloto automático. Porque você nem percebe. Sempre, tudo. Mas você precisa começar a olhar diferente e escutar. De uma maneira mais profunda, porque a gente tem mania de ouvir, já sei. Mas você não ouve na essência o que aquela pessoa está te dizendo. Então a criança começa a falar e você já termina o assunto, porque você já sabe o final da história. E no final das contas, o seu próprio filho, o seu próprio marido já está te dizendo o que está faltando. Quem nunca ouviu a frase do filho de dizer assim, você não fica comigo? Você fala, claro que eu fico, eu faço tudo para você, eu compro tudo para você. Você não entendeu o que ele está te pedindo. Ele está te pedindo tempo com ele. Ele não está te pedindo que você compra. Mas qual é esse tempo? O tempo é almoçar fora? É jantar fora? É sair, ficar, sei lá. Qual é o tempo? Você está aberta a ouvir o que o teu filho tem para te dizer? E aí você pode perguntar. As crianças são um poço de sabedoria. Então, quando você pergunta, nossa, eu não sabia que eu não te dava tempo. Como assim? Me fala melhor. Me explica melhor como é isso. A criança vai te dizer, mãe, eu gostaria de ir ao zoológico, gostaria de jogar futebol, gostaria de ir ao parque com você, gostaria de almoçar fora, jantar fora, assistir um filme. Ela vai te dizer. Muitas vezes, quando pai e mãe não têm tempo de ficar com o filho, eles aproveitam aquela hora do almoço ou do café da manhã, o que seja, para falar tudo que precisa ser feito. Olha, você precisa fazer isso, tá errado isso, não sei o quê. Quer dizer, o pai aproveita aquele momento e a mãe para dar todas as coordenadas do que o filho tá errado e o que ele precisa mudar. Quer dizer, não é por aí. Não é por aí. Tem hora, tem lugar, não precisa ser com constância. E por que aquilo que o filho está fazendo está tão errado? Será que é você que está sem paciência? É você que está percebendo que está sendo ausente demais e aí você quer controlar de uma maneira muito incisiva e não consegue? Então, assim, o que está acontecendo ali? Aquela hora da refeição, tem a hora de conversar, de discutir, dialogar, tem, porque a reunião em torno da mesa, há milhares de anos, ela é feita para se conversar, né? Mas esse cuidado de ouvir na essência é o mais importante. Letícia, mas o que se faz com o resultado com o celular? Porque nós estamos falando de uma coisa de duas vias, né? Então eu já vi, outro dia eu estava passando num lugar, tinham várias pessoas e estava todo mundo junto ali tomando um café, mas cada um digitando. Aí eu falei, tá bom o papo aí? Tá legal? Vocês estão se entendendo? Porque é impressionante. É isso. Então, tem também a tecnologia que interfere, muitas vezes, nesse resultado que precisa acontecer. A tecnologia, ela existe, a gente não pode negar, ela está cada vez mais potente, né, e alcançando mais pessoas, mas ela também faz parte dessa entrada que a gente faz no piloto automático. Então, é muito mais fácil você ir para um restaurante e dar um iPad para cada criança e você ficar no seu telefone. Parquinho! No parquinho, eu já vi as crianças, com as mães conversando e cada criança com o iPad. Agora, qual é o trabalho que dá você jogar um jogo da velha ali no cartaz da mesa, levar um papel, um desenho, conversar? As crianças têm ficado muito aceleradas, né, o pensamento muito acelerado, porque é uma avalanche, né, de estímulos o tempo inteiro, é visual, é auditivo, é sinestésico. E aí o que acontece? Elas não desligam.
Então, a gente também precisa entender essa real necessidade, se ela existe, se ela não existe. Eu não vou te dizer que eu não levo o iPad para o meu filho. Ele usa, mas quanto tempo ele vai usar? Ele vai ficar incomunicável? Ninguém consegue acessá-lo? Como é que é isso? Ô Letícia, quanto tempo, a gente já está infelizmente terminando o nosso programa, quanto tempo você fica com a pessoa, quer dizer, no seu trabalho agora, só até para passar o recado, contrata por meta, você fica o tempo necessário, muitas vezes as pessoas não querem te largar, como é que você trabalha? Então, a gente trabalha numa média de 10 a 12 sessões, que é o tempo que, se a pessoa se dedica e se propõe a promover uma mudança interna, ela chega ao objetivo. Okay. Não tem como não chegar, porque eu estou no pé o tempo inteiro. E aí, você saiu com seu filho, conversou com ele, como é que foi? Então, a gente sempre tem esse feedback. Não consegui conversar. E por que não conseguiu? O que te impediu? O que te leva a crer que você vai ser uma mãe pior se você ouvir? Então, tem todo um trabalho, né? Não é só essa reorganização de agenda, mas a gente traz junto com a gente uma certa herança cultural. Muito bem. Né? E aí a gente tem essas 10 a 12 sessões e tem casos de 6, 7 meses depois a pessoa me procurar e falar, estou com outra meta. E a gente começa um outro processo. Maravilhoso. Letícia, muito obrigada pela sua presença aqui, tá bom? Gostei, estou pensando aqui nas minhas metas para a gente chegar juntas. Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.